multidão dos que crerão, era só o coração. Nós vamos ler os 35 versos desse capítulo. Atos, capítulo 15. Vamos com bastante atenção ler esses versículos, para que a palavra do Senhor possa, ela mesma, já iniciar falando aos nossos corações. Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé até Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos,
de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amado Senhor, reunimos mais uma vez debaixo do Teu nome, convidados por Ti, atraídos por Ti, reunidos para Ti. Nossa alma tem sede de Ti, e nosso desejo é que o Senhor mesmo tome a Tua palavra aberta e lida a nós nessa noite, e a traga como realidade e revelação espiritual a nós, alimentando-nos do próprio Senhor mesmo, de Cristo mesmo, para que a Tua vida seja entretecida no nosso ser interior. Nós somos Teus e queremos uma vez mais sermos ensinados do Senhor e alimentados com o Senhor durante esse período em torno da Tua palavra. Olhamos para Ti, esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 15 do livro de Atos, sem dúvida alguma, é um dos capítulos mais significativos para a vida e a história da igreja. E acho que o motivo é claro. Quando nós lemos até o capítulo 14, os irmãos se observaram com cuidado todos esses capítulos que nós já então passamos por eles, até o capítulo 14, os irmãos perceberam que até a perseguição de Estevão, conforme narrada no capítulo 7, e finalmente o seu apedrejamento, final do capítulo 7, se você quiser folhear aí para conferir, até o apedrejamento de Estevão, capítulo 7 de Atos, mais ou menos 8 anos haviam se passado desde o Pentecostes. Vamos primeiro estabelecer um cronograma aqui. Desde o Pentecostes, e o que aconteceu no Pentecostes? O Espírito Santo toma domicílio na terra, toma residência na terra. Ele vem para habitar inicialmente num grupo de 120 pessoas, e a partir daqueles 120, mais 3.000, e logo mais 5.000, e logo com pouco tempo, a igreja de Jerusalém tinha mais de 8.000 membros. Então, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas vidas tão simples, de pessoas naturalmente falando ignorantes, que sabiam mal falar o grego da época, foram então cheias com o Espírito do Senhor, conheceram a realidade desse Senhor exaltado no céu. Então o simples testemunho daquelas vidas e a pregação daqueles irmãos, que conheciam tão bem nosso Senhor, puderam já transtornar aquela cidade de Jerusalém desde os primórdios, desde o início. Então nós sabemos o que foi acontecendo nos capítulos 3, 4, 5, 6, quando aqueles diáconos são escolhidos. Logo no capítulo 7, Estevão perseguido. Aliás, logo no capítulo 6, já é narrada a perseguição de Estevão. No capítulo 7 nós temos o apedrejamento, mas ele já está
sendo a narrativa da sua perseguição, já inicia no capítulo 6. Diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, os irmãos se lembram? E que ele falava de uma tal maneira que ninguém podia resistir a ele. Então aqueles fariseus se irritaram contra ele, porque, irmãos, eles entenderam algo muito impressionante. Eles foram chocados com algo muito impressionante, que nós precisamos compreender, penso eu, talvez um pouco melhor, para podermos estudar Atos capítulo 15, que nós temos diante de nós hoje. E primeiro eu vou colocar esse cronograma e esse motivo, para ficar então bem claro a linha que eu quero traçar para os irmãos. Desde o Pentecostes até o apedrejamento de Estevão, se passaram mais ou menos 8 anos. Não é pouco tempo, são 8 anos. Durante esses 8 anos, é muito claro nas Escrituras que a igreja era essencialmente ou totalmente, não podemos dizer essencialmente, temos que dizer totalmente judaica. Só é citado um único nome no livro de Atos, que era um prosélito convertido então ao judaísmo, no capítulo 6 de Atos, que foi um dos irmãos que foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja. Você quer ver esse detalhe? Veja lá no capítulo 6. Olha no versículo 5, Atos 6, 5. Nós já estudamos esse texto, a escolha dos diáconos, os irmãos se lembram, para que servissem às mesas. Veja que no verso 5, parte final, são citados os nomes dos diáconos e diz que esse Nicolau era o quê? Prosélito. Sabe o que é um prosélito? Prosélito é um convertido ao judaísmo, não à realidade cristã, mas ao judaísmo. Ele era um pagão qualquer e foi convertido ao judaísmo. E agora ele foi um dos irmãos que havia recebido então o Espírito do Senhor e estava incluído no corpo de Cristo pelo Espírito Santo e um dos diáconos primitivos, daqui de Atos 6. Apenas esse nome, Nicolau, é um nome gentio. Todos os outros nomes citados, ou todas as pessoas citadas, são judeus. Então a igreja era totalmente judaica, até a perseguição de Estevão, veja aí, e o seu apedrejamento no capítulo 7, parte final. Então, desde Atos, capítulo 2, até Atos, capítulo 7, 8 anos, tá certo? E a igreja ainda não tinha se desamarrado daquelas amarras, daquelas garras judaicas, daquelas tradições. Se você já leu com cuidado Atos 2 até 7, você vai ver que os irmãos não se reuniam apenas de casa em casa, não é assim? Eles se reuniam também onde? Quer ver? Olhe Atos capítulo 6. Veja o que diz o versículo 9. Atos 6, 9. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, porque os irmãos reuniam-se tanto de casa em casa, como em sinagogas, como no templo. Na vida da igreja primitiva, essas amarras do judaísmo, elas permaneceram por muitos anos, na verdade até o capítulo 13 do livro de Atos. E nós já falamos para os irmãos que aquele movimento na igreja de Antioquia foi um movimento para desamarrar definitivamente a igreja dos laços judaicos, porque, irmãos, a igreja não tem nada a ver com o judaísmo. Mas de alguma maneira a fé dos irmãos, ela estava então como que contaminada ainda intoxicada, porque foi de lá que eles vieram, pelas amarras do judaísmo. Não é claro quando nós vemos isso, inclusive na vida de um dos maiores representantes, podemos dizer assim, da igreja daquele tempo, chamado Pedro, Simão Pedro. Por que ele teve que ter aquela visão em Jope, daquele lençol descendo do céu? Qual foi o motivo, irmão? Qual foi o motivo daquela visão? Dizendo para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro, quando via aqueles animais imundos, disse assim: Senhor, eu não posso. Ele chegou a dizer aquele absurdo, né? Dizer um não para o Senhor. Tão forte era a sua tradição judaica, dizer: não, Senhor, de maneira nenhuma eu como esses animais, o meu judaísmo não permite, a minha tradição não permite. 3 vezes aquele lençol desceu do céu, e 3 vezes o Senhor falou com ele: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo.
E nós já estudamos o significado pleno daquele texto, quão maravilhoso é aquela palavra do Senhor. Ao que Deus purificou. Aquela palavra impressionou tanto Pedro, que ele usa lá na epístola dele, quando já velho, já um ancião, quando ele escreve a sua epístola, tão lindamente. Lá no capítulo 1 ele diz assim: vós que tendes o Senhor, vós que sois do Senhor, tendo purificado, ele usa a mesma palavra que ele ouviu do Senhor, tendo purificado as vossas almas, lembra 1 Pedro? Pela vossa obediência à verdade, lá na sua epístola, porque ele foi impactado com o Senhor, com aquela maravilhosa visão e aquela palavra do Senhor para ele. Pedro, esse não é um bando de animais imundos, eu vou chamar para mim um povo, não apenas de entre os judeus, mas eu vou chamar para mim um povo de entre os gentios, aqueles que os judeus consideravam imundos. Os judeus chegavam a chamar os gentios de cães, eram os cães, imundos, pagãos, pervertidos. Eles se orgulhavam, né, da sua história como nação, de terem recebido os oráculos de Deus através de Moisés. Então, irmão, mais 9 anos se passaram, já vamos para 17 anos, até o concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Penso que é um dado importante para nós estudarmos Atos. 8 anos do Pentecostes até Estevão, e a igreja não estava desamarrada do judaísmo. Depois mais 9 anos até o concílio de Jerusalém, que nós acabamos de ler, Atos 15, e a igreja ainda não estava desamarrada dos atos judaicos, por mais incrível que isso possa parecer. Mesmo Pedro tendo tido aquela experiência em Jope, aquele lençol que descia do céu, mesmo Pedro mesmo tendo ido à casa de Cornélio e pregado o evangelho, e o Espírito Santo tendo interrompido Pedro lá no seu discurso, o Espírito Santo fez Pedro calar e desceu sobre a casa de Cornélio, não foi assim? De uma forma tão impressionante. E aqueles irmãos começaram então a profetizar uns aos outros. E Pedro falou: como nós vamos negar o batismo em água para esses que receberam o Espírito? Então foi ficando claro para ele. Mas, irmão, quando você vê o comportamento de Pedro narrado lá em Gálatas, e nós vamos precisar desse texto, não sei se hoje, talvez não dê tempo para estudo, mas nós vamos precisar de Gálatas 2, porque Gálatas 2 acontece entre, vamos lá, no capítulo 15 de Atos que nós lemos, quando Pedro tem aquele encontro particular com Paulo, lá no livro de Gálatas capítulo 2, como registrado. Gálatas capítulo 2, anote aí um outro dado importante para você meditar com calma depois. Gálatas 2, de 1 a 10, acontece entre os versículos 5 e 6 do capítulo 15 de Atos. Então vou repetir para os irmãos. Localize primeiro Gálatas 2, de 1 a 10, e Atos 15, que nós acabamos de ler. Então preste atenção aí, esses dois textos. Gálatas 2, de 1 a 10, acontece, tem lugar na história, entre os versículos 5 e 6 do capítulo 15 do livro de Atos. Então abra Atos agora, por favor. Veja lá o que está acontecendo. Versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam, o quê? Crido. Não são fariseus, irmãos, são irmãos, né? Irmãos que vieram da seita dos fariseus. Os irmãos estão vendo as garras do judaísmo, do legalismo? Então eles eram irmãos, eram fariseus que haviam crido, e eles diziam: é necessário circuncidar esses gentios, não é? Porque eles não eram circuncidados, é claro, eles eram gentios. Então é necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Sabe o que significa que observem a lei de Moisés? Lei cerimonial e lei moral. Terrível, não é? Lei cerimonial e lei moral. Mas imagine isso. Sabendo quem era Cristo, o Cordeiro de Deus, e continuando com todo aquele cerimonialismo judaico. Tendo recebido a luz, continuando nas sombras. Tendo tocado a realidade, mas vagueando de novo e tateando no escuro, de alguma maneira. Misturados, confusos, não é? Mais ou menos 17 anos depois do Pentecostes. Não é impressionante isso, irmãos? 17 anos depois do Pentecostes. Então, esse litígio entre Paulo e Pedro
narrado em Gálatas capítulo 2, nós vamos ver isso depois, ele acontece aqui, entre o capítulo 5 e 6. Porque o que acontece dos versos 1 a 5 do capítulo 15? Vamos explicar então. O capítulo começa dizendo que esses indivíduos aí, olha o versículo 1, eles desceram da onde? Da Judéia, não só de Jerusalém, algumas regiões da Judéia, especialmente Jerusalém. E eles foram até Antioquia, desceram, né? E o versículo 2 diz que da parte de Paulo e Barnabé houve contenda, nós vamos chamar atenção para isso aqui, contenda, e olha o que a Bíblia diz, não pequena discussão. Fala, que isso? No meio da irmandade? Descem uns irmãos lá da igreja de Jerusalém, que haviam já recebido o Espírito Santo há 17 anos atrás, agora eles vêm brigar aqui na igreja de Antioquia, provocar confusão, o que está acontecendo? E quando Paulo e Barnabé encontram aqueles irmãos, a palavra que o Espírito Santo usa é contenda. Eles tiveram que fazer isso. O que será que está acontecendo? Irmão, será que era briga de ego? Será que era disputa carnal? O que os irmãos acham? Por que houve contenda? Contenda em si mesma, né? Contenda em si mesma é um fruto da carne, é uma obra da carne. Mas, irmãos, existe uma contenda que é da santa justiça de Deus e do santo caráter de Deus e que toca a santa vontade de Deus. E essa foi a contenda que Paulo e Barnabé estabeleceram com essas pessoas que desceram de Jerusalém. E nós vamos devagarzinho ver por quê, essa contenda. E a próxima palavra que aparece aqui é não pequena discussão. O Espírito Santo foi gentil em registrar isso, né? Não pequena discussão. Porque com não pequena discussão nós entendemos grande discussão, né? Grande discussão. E o assunto então era um assunto de discussão, sério, muito sério. Por isso Atos 15 é o capítulo mais relevante em toda a história da igreja, não tenhamos dúvida. Se os irmãos estudarem passo a passo o capítulo 12, você vai ver que é um capítulo cheio de perplexidade. Paulo e Barnabé não foram fazer um piquenique em Jerusalém. Paulo e Barnabé subiram, vocês prestaram atenção no texto? Primeiro desceram irmãos da Judéia para Antioquia, não foi assim? Provocaram confusão lá, fazendo o quê? Falando o que eles falaram. O que eles falaram lá em Antioquia? É necessário que essas pessoas que se converteram sejam circuncidadas. E é preciso que elas observem a lei de Moisés, tanto cerimonial quanto moral. Isso significa trazer a igreja gentia para dentro das amarras do judaísmo. Tentar trazer a realidade para ser englobada pela sombra, não é? Trazer a luz como que para ser colocada debaixo das trevas. Trazer o definitivo para tentar se ajustar ao provisório, não é? O definitivo para se ajustar ao provisório. Era isso que eles estavam tentando fazer. Então se levanta Paulo, se levanta Barnabé, e estão dispostos a qualquer discussão e a qualquer contenda, porque não é um problema de Paulo, não é um problema de Barnabé, é uma questão que toca o que é o Evangelho. Essa é a questão de Atos 15, irmãos. Essa é a pergunta que Atos 15 responde de uma maneira tão linda: o que é o Evangelho? E Atos 15 vai responder que Evangelho é o anúncio da pessoa e obra do Senhor Jesus e como nós podemos entrar na plena, e não perca essa palavra, plena, não precisa de lei de Moisés, não precisa de circuncisão, não precisa guardar o sábado, não precisa de nada. Nós podemos entrar plenamente no significado do Evangelho pela fé e unicamente pela fé. Então a questão envolvida aqui é salvação. Você notou essa palavra aqui? Você prestou atenção enquanto líamos? Aonde que ela está? Onde que aparece a palavra salvos aqui? Onde? Capítulo 15, versículo 1. Qual a última palavra do versículo 1? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Agora eles mexeram com Paulo e com Barnabé, não é? Eles mexeram com Paulo e com Barnabé, porque esses irmãos eram bem claros com relação à salvação. E agora alguns se intrometeram dizendo assim: não, tem que circuncidar, guardar a lei de Moisés, senão não há salvação. Irmão, Pedro já tinha se levantado no Pentecostes e dito que não há salvação debaixo do céu em nenhum outro nome, senão no próprio nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, como pode alguém que teve aquele entendimento, alguém que teve aquela visão em Jope depois dele pregar essa mensagem, lá no capítulo 9, 10, ele tem aquela visão em Jope, vai na casa de Cornélio, que era gentio, prega para os gentios, vê o Espírito Santo descer,
E como ele pode se comportar da maneira como ele comportou em Gálatas capítulo 2? Como Pedro pode se comportar daquela maneira? E só para adiantar para os irmãos o que aconteceu, mas nós vamos precisar estudar aquele texto depois. Pedro estava na companhia de todos, tanto judeus quanto gentios, numa certa festa, uma certa cerimônia lá, uma celebração. E quando vieram alguns outros irmãos lá de Jerusalém, de onde ele era, lá diz da parte de Tiago, que era o meio-irmão do Senhor, lá de onde a igreja se originou, eles desceram de Jerusalém para até onde Pedro estava. Quando vieram esses irmãos, que eram judeus cristãos, da parte de Tiago, sabe o que Pedro fez? Pedro foi saindo de fininho, de perto dos gentios. Ele foi saindo assim, pelo cantinho, foi deixando os gentios crentes para lá e chegando bem pertinho dos judeus crentes. Quer dizer, olha, eu recebi os gentios, mas eles são gentios crentes. Eu sou judeu crente, não sou gentio crente. Ele foi assumindo uma posição dissimulada. Então os irmãos se lembram o que Paulo fez, não lembra? Em Gálatas, Paulo diz assim: eu resisti a Pedro publicamente. Eu não chamei ele no quartinho para conversar com ele, não. Eu chamei Pedro, vem cá, à frente de todos os irmãos, o que você está fazendo? Como é que você entende o Evangelho? E ele repreendeu e resistiu a Pedro face a face. Por quê? Porque não era um problema de Paulo, não era um problema de Paulo, era algo relacionado ao Evangelho, significado do Evangelho. Então, irmãos, que coisa significativa nós estudarmos passo a passo esse capítulo 15 do livro de Atos. Agora, antes, como eu disse, de entrarmos talvez em mais detalhes, vamos dar aqui um passozinho pelo menos para trás e procurar ver alguma coisa aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 7. Atos, capítulo 7. Os irmãos se lembram quando nós compartilhamos o verso 46, final desse capítulo 7? Como que a ênfase de Estevão nesse capítulo está sobre a casa de Deus? Os irmãos se lembram disso? Já partilhamos isso quando falamos. Estevão, na minha maneira de ver, irmãos, ele foi como que o pai espiritual de Paulo. Estevão, o pai espiritual de Paulo. Sabe por quê? Quando nenhum outro, conforme nós lemos vemos quando estudamos o livro de Atos, quando nenhum outro havia compreendido com clareza a natureza da igreja, Estevão já estava pregando com clareza a natureza da igreja. Não é à toa que aqui no capítulo 6, versículo 8, veja só, capítulo 6, 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram na sinagoga chamada dos libertos. Isso aqui é uma contradição de termos, né? Se é da sinagoga, não tem jeito de ser liberto, não. Sinagoga dos libertos não existe, só existe sinagoga dos escravos. Mas essa sinagoga aqui é chamada dos libertos, muito interessante. E dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se, veja aí, à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens para dizer essas coisas contra ele aí. Presta atenção no que eles diziam: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés. Então está muito claro que Estevão pregava com sabedoria, com poder, de forma que ninguém conseguia resistir ao que ele falava. E sabe o que ele falava? Ele falava que a dispensação mosaica é sombra, que a dispensação mosaica é transição, que agora a casa de Deus é uma casa espiritual. E ele pregou isso no capítulo 7, como nós vimos. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Está lá na pregação dele no capítulo 7, não é? Então, irmão, não tenha dúvida, Estevão foi o pai espiritual de Paulo. Quando ele dá o seu testemunho em Atos 7, Saulo está lá. Lá diz que aquelas pessoas que apedrejaram Estevão levaram a capa de Saulo e colocaram nos pés de Estevão. O contrário, apedrejaram Estevão e colocaram a capa dele nos pés de Saulo. Não é assim? Porque Saulo era como que o mandante daquele apedrejamento. E nós sabemos, quando estudamos Atos, que não apenas o ensino de Estevão, mas a vida de Estevão. A palavra diz que quando ele foi apedrejado, o seu rosto era como o rosto de um anjo. E não tenha dúvida que Paulo nunca pôde esquecer aquilo. Mas não somente aquela visão de Estevão sendo apedrejado, mas aquela palavra que Estevão proferiu diante do sinédrio.
E, irmãos, não há uma clareza maior a respeito da casa de Deus numa mensagem no início da história da igreja do que essa mensagem de Estevão. Então não é à toa que o Espírito Santo registra que não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito que ele falava. E depois no verso 11, aqueles que foram subornados disseram que ele blasfemava contra Moisés. Presta atenção aí, contra Moisés. E aí eles entenderam, contra Deus. É claro que Estevão não blasfemava contra Deus, não é? Mas é porque ele dizia que a dispensação mosaica era sombra, que a casa de Deus é uma casa espiritual. Então eles entenderam que quem blasfema contra Moisés e contra o templo, blasfema contra Deus, não é? Foi isso que eles fizeram. E tem mais aqui, veja só. Olha o versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E presta atenção numa coisa: quando Estevão vai pregar no capítulo 7, todo o capítulo, dá esse testemunho tão precioso, ele não fala nada assim, olha, eu não falei contra o lugar santo, eu não falei contra o templo. Ele não fala isso, ele não se preocupa com isso, porque na verdade, irmãos, a maneira como Estevão expôs as Escrituras dilacera a dispensação mosaica, no sentido cerimonial, arrasa com a dispensação mosaica. E é muito impressionante como ele faz. Nós sabemos que os saduceus, eles só aceitavam o Pentateuco, só os 5 livros de Moisés. Os fariseus, que era uma outra seita dos judeus, eles aceitavam tanto o Pentateuco quanto os profetas. E Estevão está dando um testemunho diante de quê? Diante de quem? Do Sinédrio, não é? O Sinédrio é composto de saduceus e de fariseus. Então olha o que Estevão faz, pelo Espírito. Ele prega as passagens do Pentateuco, mostrando que Deus tinha aquela intenção de levantar uma casa para ele, onde ele pudesse habitar, e que a dispensação mosaica era só uma transição, era só uma figura, era só uma sombra. Então ele usa o Pentateuco de uma forma maravilhosa. Aí em Atos 7, nós já estudamos, olha aí, você vai ver, ele começa com Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. Os irmãos acham que é por acaso? Por que ele não começa com Moisés? Por que Moisés aparece só aqui na frente? Lá no versículo, nome Moisés aqui a primeira vez, lá no verso 20, não é isso? Ele começa com Abraão, porque ele mostra que a intenção de Deus não começou com Moisés. A intenção de Deus não começou com o templo. O templo só veio muito depois de Moisés, o templo só veio com Salomão. A intenção de Deus começou com Abraão, de levantar para si um povo debaixo do seu nome, uma casa espiritual. Então ele usa o Pentateuco, não é? Agora o que ele faz? Veja lá, por favor, Atos 7, ainda, versículo 49. O que ele está fazendo aqui? Ele está citando Isaías. Sabe por que ele está citando Isaías? Por causa dos fariseus. Porque os fariseus recebiam, criam, não apenas no Pentateuco, mas também criam nos escritos dos profetas, como sendo inspirados por Deus. Então, Estevão usa o Pentateuco, mas ele usa os profetas também, para que os fariseus tenham um duplo testemunho. Os irmãos percebem isso? O significado disso? Como é precioso? E quem está ouvindo Estevão? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Então Saulo de Tarso vai ver pela primeira vez, sabe o quê? Uma impressionante interpretação das Escrituras do Velho Testamento. Irmão, não tenha dúvida, Saulo de Tarso nunca tinha ouvido isso. De repente se levanta aquele fulano lá chamado Estevão, levado diante do Sinédrio. Paulo está lá com seu colarinho branco, um membro da corte judaica, né, chamado Sinédrio, Saulo de Tarso, e ele está ouvindo o Estevão, que ele nem sabia quem era, interpretar o Velho Testamento. Que choque, não é? Porque Paulo, com certeza ele sabia algumas passagens das Escrituras de cor, de trás para frente. Ele era um fariseu, educado aos pés de Gamaliel, a nata cultural judaica da época, não é? E agora ele está ouvindo lá um João Ninguém, chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, interpretar o Velho Testamento, aquilo que ele conhecia de cor e salteado. Estevão vai interpretar para ele o Velho Testamento, não é? Maravilhoso. Então, quando Estevão prega em Atos 7, Saulo tem aquele impacto. De alguma maneira, irmão, Saulo foi impactado pela palavra do Senhor. Com certeza ele nunca ouviu falar de Abraão e de Moisés daquela maneira. E com certeza ele nunca ouviu falar de Isaías daquela maneira. Então Estevão usa aqui, veja só, o texto de Isaías, Atos 7, 49, e diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés.
Que casa! Lá no verso 46 você já vai ver que Estevão está terminando a mensagem dele, ele já entra no assunto da casa, o assunto da igreja. Que coisa preciosa, irmão. Estevão tem clareza sobre a visão da igreja. Eu vou ser ousado para os irmãos e dizer que Estevão viu melhor a igreja do que Pedro, porque a mensagem de Estevão é muito mais clara do que a mensagem de Pedro, no que concerne a casa de Deus, a igreja. Então, no verso 46, ele está terminando seu sermão, e ele já diz assim: este Davi achou graça diante de Deus, e Davi suplicou a Deus a faculdade de lhe prover, o quê? Olha que impressionante, não é? Você já viu que Pedro em Atos não se preocupa com esse assunto, mas que nós encontramos esse assunto claro aqui, no livro, no sermão de Estevão. Ele entra no final do seu sermão, não só na questão de que Jesus é o Messias, não é? Que ele é o Senhor exaltado, mas ele entra na questão da casa de Deus. Estevão tem clareza sobre isso. Então, no versículo 6, ele diz: Davi buscou de Deus lhe prover morada. Ele entra no assunto da morada, olha só, Atos 7,46, para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Que linda expressão essa aí, não é? A casa. O sermão de Estevão fala da casa de Deus. Depois, verso 48, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Por que os irmãos acham que Estevão falou isso? Porque ele está dizendo: esse templo, ele não é o lugar de habitação do Altíssimo. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Mesmo que essa casa feita por mão humana tenha sido uma ordenança de Deus, mas era uma ordenança tipológica, era uma ordenança transitória, era uma ordenança que era figura e sombra, não continha realidade nela mesma. E Estevão é muito claro sobre isso. Não está claro o seu sermão? Então, versículo 49, o céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe esse texto tão lindo, porque está dizendo que essa casa é o lugar onde o Senhor iria habitar. Veja bem, ele iria habitar. E qual a última expressão aí? O lugar do meu repouso. Preciosa expressão que Estevão usou quando estava pregando. Ele está dizendo: a igreja é a casa de Deus, é onde ele vai repousar. Ele não vai repousar nesse templo, ele não vai repousar nesse lugar, porque esse não é o lugar do seu repouso. Os irmãos estão vendo que clareza que Estevão tem quando ele prega? Ele termina o seu sermão com a igreja, o assunto da igreja, da casa de Deus. Então, lá no versículo 52 e 53, ele dá o fecho final, sem nenhum medo, mas com toda ousadia diante do Sinédrio. Ele fala assim: sabe, vocês são homens de pescoço duro, homens de dura cerviz. Vocês sempre, como vossos pais fizeram, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Que coisa impressionante como ele termina o sermão. E ele termina o sermão com uma acusação. Ele diz assim, que o justo, com J maiúsculo, foi, versículo 53, versículo 52, foi por eles traído, 52, parte final, e por eles assassinado. É assim que ele termina o seu sermão. E por isso ele é apedrejado. E logo no capítulo 8, os irmãos, vejam que nada é por acaso. Logo no capítulo 8, versículo 1, você vê uma frase aí: e Saulo, lá estava o Saulo, ouvindo o Estevão pregar. Então, irmão, o que Estevão faz nesse seu sermão? Só dividindo em sessão para os irmãos, acho que isso vai ser útil, porque é um texto tão impressionante dentro do livro de Atos, essa pregação de Estevão. Deixa eu dividir por sessão, para os irmãos que desejarem estudarem depois com calma. Olha o que Estevão faz no capítulo 7 de Atos, de 2 a 16. Esse longo texto, de 2 até 16, Atos 7, sabe o que ele faz? Ele mostra que Deus tinha um povo antes da lei e antes do templo, porque ele começa com Abraão, ele não começa com Moisés, como eu já falei. Deus tinha um povo antes da lei, Deus tinha um povo antes do templo. Ele vai gastar um bom tempo do seu discurso falando isso, desde o verso 2 até o verso 16. Deus tinha um povo antes da lei e antes do templo. Se o propósito de Deus com relação à lei fosse um propósito definitivo, ele começaria pela lei. Não é lógico, irmão? Não é lógico?
Se o propósito de Deus estivesse vinculado à lei de Moisés, ele começaria pela lei de Moisés. Mas ele não começou pela lei de Moisés. Quando que ele começou? Por Abraão, fazendo aquela promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso Paulo pode interpretar assim: qual é então a razão de ser da lei? Lembra que Paulo fala isso em Gálatas? Ele fala assim: ela foi adicionada, não é propósito original, é adição. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Em Romanos ele fala assim: a lei nos serviu de aio, pedagogo, instrutor de crianças. A palavra usada ali no grego é pedagogos. Serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei é um espelho que desce do céu para mostrar para nós, para mim e para você, quão feios nós somos, quão deficientes nós somos, quão deformados nós somos. A lei veio fazer isso. E para quê? Para nos lançar na depressão? No caminho do suicídio? Não. Gálatas diz: a lei nos serviu de um aio para nos conduzir a Cristo. Graças a Deus. Para que nós fôssemos justificados por fé. É assim que Paulo completa lá em Gálatas. Então, por isso, Atos capítulo 15, irmãos, é tão significativo. Porque a questão é salvação. A questão não é Paulo, não é Pedro, não é Barnabé. A questão é o Evangelho. É isso que estava envolvido. Se não vos circuncidardes, se não observardes a lei de Moisés, não podeis ser salvos. E Paulo ficou muito irritado com isso, porque isso tocava o fundamento do Evangelho. Então houve não pequena discussão, houve uma contenda entre eles. E o que eles resolveram fazer? Vamos arrumar uma comitiva aqui de Antioquia, vamos subir para Jerusalém. E lá nós vamos falar com os apóstolos, com os presbíteros e, afinal de contas, com toda a igreja. E é chamado de Concílio de Jerusalém. Atos 15, tão importante, porque vai tocar os fundamentos da nossa fé. E sabe o que você vê naquele concílio? Por um lado você vê Paulo cheio de expectativa, por outro lado você vê Paulo cheio de agonia. Se você lê o texto com cuidado, Paulo cheio de agonia, você vê Paulo como que excitado naquele concílio, porque quando você vê Atos 15, depois eu dou a divisão aí do sermão de Estevão para você. Vamos lá em Atos 15. Depois você tenta juntar esses pedaços tudo e fazer uma mensagem só, tá bom? Atos capítulo 15. Olha lá no versículo 12, o que diz? Atos 15. Atos 15, versículo 12 diz assim, olha: e toda a multidão silenciou. Então isso aqui não é um concílio de algumas pessoas, não. Barnabé está lá, Paulo está lá, Pedro está lá, Tiago está lá, João está lá. E tem uma multidão também. Foi aberto ao público, né? E diz assim que nesse momento, quando Pedro acabou de falar, que ele começa no verso 7, fala até o verso 11. Aí eles sofreram um impacto com a palavra de Pedro e conseguiram ficar quieto. A coisa não estava fácil naquele concílio, não é? Então diz no versículo 12 que toda a multidão silenciou. Se ela já tivesse em silêncio, o Espírito Santo não precisava registrar que ela silenciou, não é? Então eles não estavam em silêncio, eles estavam batendo boca lá no concílio, ouvindo, falando, não é? Então quando Pedro deu o parecer dele, houve aquele silêncio. Aí Paulo aproveitou. Olha como Paulo está ali, excitado, né? Naquele momento. Aí diz assim em Atos 15, 12: toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. E para aqui. É o único versículo que diz que Paulo participou desse concílio. Sabe por quê? A participação de Paulo é nos bastidores. Sabe o que ele faz? Ele toma consigo Pedro, João e Tiago, que são citados lá em Gálatas 2. E ele tem uma conversa à parte com esses irmãos. Aí você me diz assim: mas aonde que você está arrumando isso nesse texto? Irmão, se você olhar, estudar os melhores comentaristas, você vai ver que o que é narrado em Gálatas 2 não tem como ser uma outra situação senão a que é narrada em Atos 15. Porque as mesmas pessoas estão envolvidas, os mesmos lugares estão envolvidos, Antioquia e Jerusalém, a mesma situação, o problema é o mesmo em Gálatas capítulo 2, o resultado é o mesmo em Gálatas capítulo 2, mesmas pessoas, mesmo lugar, mesmo problema e mesmo resultado. Então os comentaristas são unânimes em dizer que Gálatas 2 é o registro como que de bastidores de Atos 15. O que não está em Atos 15 está em Gálatas 2. Tá certo? 2 de 1 a 10. Nós juntamos dois textos para ver o que aconteceu no concílio de Jerusalém. Então aqui entre o versos 5 e 6, Paulo tem uma conversa privada
com aqueles irmãos, Pedro, Tiago e João, que ele chama lá em Gálatas de colunas. Eram reputados colunas da igreja em Jerusalém. Então, irmão, a gente vai chegar em Atos 2 mais tarde. Por enquanto eu queria ficar nessa questão de salvação. Atos capítulo 15, versículo 1. Salvação. Por que Paulo reagiu a isso de uma forma tão forte? Contenda e não pequena discussão. Versículo 3 diz que esse grupo subiu para Jerusalém para resolver essa questão. Olha o que Paulo faz no meio dessa viagem. Atos 15, 3. Esse livro de Atos é tão lindo, né? As suas narrativas. Sabe o que Paulo vai fazer no meio do caminho? Ele tem que fazer uma viagem de Antioquia até Jerusalém. Veja aí, Atos 15, 3. Ele passa por Fenícia, achou aí? Ele passa pela Fenícia, passa por Samaria, aquela região toda. E o que ele vai fazendo? Está escrito aí agora? Narrando a conversão dos gentios. Esse Paulo é incrível, né? O assunto que ia ser tratado lá no concílio era esse. Então o que ele vai fazendo pelo caminho é exatamente testemunhar para aqueles irmãos que os gentios se converteram a Deus, porque esse era o assunto que ia ser tratado lá no concílio. Então pelo meio do caminho ele foi dando testemunho, os gentios se converteram a Deus, os gentios receberam o evangelho. E quem sabe ele foi falando alguma coisa das viagens dele, narradas em Atos 13 e em Atos 14, porque ele passava por aquela cidade, ele tinha muita coisa para contar. Quando eu preguei o evangelho em Listra, eu fui apedrejado. Quando eu fui lá em Icônio, aquele bando de judeus veio em cima de mim, eu tive que sair fugido lá da cidade, né? E contando como eles receberam o evangelho, como eles creram no Senhor. Então ele foi narrando, como diz aí, narrando, veja só, Atos 15, 3, narrando a conversão dos gentios. E não só isso, como termina o versículo? Causaram grande alegria a todos os irmãos. Sabe qual é o motivo dessa alegria? O entendimento que o evangelho não era um evangelho do arraial judaico. A grande alegria é que o evangelho é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho daqueles que eram chamados cães pelos judeus. Era o evangelho para aqueles que eram chamados imundos, não é? Que eram completamente desconsiderados por aqueles que tomavam sua posição de nação escolhida, né? Judeus. Então essa grande alegria é: o evangelho foi recebido pelos imundos, os gentios. Então, versículo 5 diz assim: insurgiram-se entretanto alguns da seita dos fariseus. Que coisa, irmão! Todas as vezes que o Espírito Santo está se movendo, a religião cria problema. A religiosidade, o formalismo, o tradicionalismo. Quando o evangelho puro da graça de Deus estava sendo pregado por Paulo e Barnabé, vieram atrás os perseguidores. Insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que disseram: é necessário circuncidá-los e é preciso que eles observem a lei de Moisés. Terrível situação. Agora vamos encaixar aqui Gálatas 2. Acho que podemos pelo menos começar hoje, no tempozinho que ainda temos. Abra por favor Gálatas 2. Lá no texto de Atos 15, 6, diz que se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, né? E o concílio começa. Mas lá em Gálatas 2, diz assim, a partir do versículo 1, vamos ler com muita atenção e encaixar esse texto lá no seu lugar, lá em Atos. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Esse depois aqui, ele está dizendo, é depois da conversão dele, claro, né? Ele começa a falar da conversão dele em Damasco, lá em cima, e ele diz que 14 anos depois subi para Jerusalém, com Barnabé. Não foi isso que vimos lá em Atos? Com Barnabé. Levando também a Tito. Tito não é mencionado lá em Atos, mas é mencionado aqui. Agora olha só, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Olha o entendimento que Paulo tinha. Então ele subiu para Jerusalém com esse entendimento: eu quero conversar com aqueles que pelo menos me parecem ser de maior influência, porque essa questão toca a base do evangelho, a base, né? O fundamento, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele mostrou qual o motivo: procurar esses irmãos que tinham um exercício de influência entre os outros irmãos. Aí o verso 3: contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar. Está vendo qual era o assunto? Circuncisão, o mesmo assunto de Atos 15. É isto por causa dos falsos irmãos. Olha o nome que Paulo dá para aquelas pessoas, que Atos diz assim, se insurgiram entre eles alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, e falaram que eles precisavam da lei de Moisés e tudo que já vimos. Paulo fala assim, esses falsos irmãos se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Está vendo para Paulo onde que estava a raiz do problema? Espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. É o assunto lá, não é? Atos 15. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Imagina que Paulo ia se submeter, com o entendimento que ele tinha da graça do Evangelho, né? Para que, olha o verso 5, a questão chave aqui, não nos submetemos nem por uma hora a esses que iriam reduzir a nossa liberdade e torná-la escravidão, para que a verdade do Evangelho, essa é a expressão chave. Esse é o assunto de Atos 15, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Por isso aquele Atos 15 é tão maravilhoso, não é, irmãos? Os irmãos já pensaram se aquele concílio fosse para outro lado, hein? Pensa sobre isso. Os irmãos já pensaram se Pedro, se João, talvez, se Tiago tivesse endossado a posição de não temos que circuncidar, não temos que observar a lei de Moisés, sim, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Qual será o destino da igreja? Então, que ocasião crucial aquela, quão importante é, porque aquilo toca então as bases, os fundamentos do Evangelho, e como o Senhor usou de uma maneira tão preciosa ali, diversos irmãos, não só Paulo e Barnabé, mas Pedro também, e Tiago também, o parecer que Tiago dá naquele concílio, tão tremendo, de tanta sabedoria, e logo Tiago, que era o meio-irmão do Senhor, você sabe disso, né? Ele era o meio-irmão do Senhor, saiu do mesmo ventre que o Senhor Jesus, só que ele não era Deus encarnado, né? Então, quando ele é levantado naquele concílio, ele dá aquele testemunho tão precioso de quem entendeu o que era o Evangelho, né? E aquela carta é finalmente ali lavrada e os irmãos descem da Judéia até Antioquia para levar a carta para os irmãos, para que eles não fossem reduzidos na sua liberdade, a verdade do Evangelho permanecesse entre eles. Então, continuando aqui, Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido antes, não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Palavra forte de Paulo, né? Ele disse que quando ele foi ter então lá com Pedro, com Tiago, com João, lá em Jerusalém, eles não acrescentaram nada ao Evangelho que ele pregava. Sabe por que eles não acrescentaram nada? Porque eles não podiam acrescentar nada. Porque Paulo, o Evangelho que ele recebeu, ele diz, eu não recebi de homem algum, mas mediante revelação do Senhor Jesus. Ele era absolutamente claro sobre os fundamentos do Evangelho, a base do Evangelho, a verdade do Evangelho. Ele diz, nem Pedro, nem Tiago, nem João me acrescentaram nada, porque o Evangelho que eu prego é o Evangelho, é o único Evangelho, não há outro Evangelho, e eu não recebi esse Evangelho de homem nenhum, não é? Então, quão importante esse texto, irmãos, e nosso entendimento dele. Aí, continuando, versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Tá certo? Versículo 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, veja os três citados aí, os três apóstolos e presbíteros de Jerusalém, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. O significado disso é simplesmente reconheceram o encargo ministerial e apostólico que o Senhor conferiu a mim. Reconheceram. Paulo não pediu nada para eles, nada. Ele estava muito claro do que ele tinha recebido, mas eles reconheceram que o Senhor havia dado a eles essa incumbência, né? Versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, irmãos, na próxima quarta-feira, nós vamos examinar com mais detalhes esse texto de Atos capítulo 15, por causa da importância dele.
E vamos procurar tocar nessa questão específica aí do significado do Evangelho, nessa questão salvação. Porque essa questão foi a questão crucial ali. Se não circuncidados, não podeis ser salvos. Então essa era a questão. Então nós vamos procurar examinar alguns textos que vão nos ajudar na compreensão de Atos capítulo 15. Esse assunto prioritário da aceitação incondicional. Não tem lei de Moisés, não tem guarda isso, não tem faz aquilo, não tem muda isso. Aceitação incondicional. Então, quando estudamos esse texto de Atos 15, isso fica brilhante para nós, uma forma então tão preciosa. Esse era o Evangelho que Paulo pregava, esse é o único Evangelho, esse é o Evangelho que nós recebemos, e que o Senhor então nos dê clareza, compreensão em todos os aspectos, para que nós possamos viver de acordo com Ele, em tudo que Ele toca. Livres de tradições, livres de observações que não respondem à plenitude do Evangelho, livres de amarras, livres de adições, Cristo e mais alguma coisa, Cristo e algo mais. E quem sabe nós podemos ver um pouquinho, inclusive, um pouquinho mais, através do livro de Gálatas, por que Paulo ficou tão irritado, no bom sentido, quando ele escreve aquela carta para os Gálatas, usando uma palavra forte ali, dizendo assim: quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Ante os olhos de vocês, Cristo foi exposto como que crucificado. Ele diz que pregou o Evangelho naquela região da Galácia com tal clareza que é como se eles estivessem vendo Cristo sendo crucificado. Ele diz: e agora? Quem que enfeitiçou vocês para estar voltando a guardar dia, a guardar meses, a guardar isso, a circuncidar, a observar festa e lua nova, não sei mais o que, né? E escreve aquela carta tão forte dos Gálatas, porque os fundamentos do Evangelho então estavam sendo como que estremecidos, e Paulo se levanta no meio deles com a verdade do Evangelho. Então, irmãos, se puderem, e eu aconselharia os irmãos a fazerem isso, leiam Atos 15 de novo, com muita calma, para que nós possamos avançar um pouquinho mais na outra reunião e examinarmos alguns outros pontos. Amém? Vamos tomar alguns minutos que temos e orarmos juntos ao Senhor.